AM. Alguém que me explique. Olá, eu sou a Joana e se já ouviram falar de mim, então não ouviram, claro que sim. Certamente vocês devem imaginar que eu não sei nada sobre esclerose múltipla, mas isso é um preconceito. É um preconceito, mas por acaso também é verdade. Por isso, alguém achou que a pessoa ideal para apresentar este podcast seria eu? E por que não? Porque afinal sei tanto como vocês, verdade? Vamos a isto. Alguém que me explique. Um podcast da Sanofi sobre a esclerose múltipla, feito para pessoas que acham que esclerose múltipla é um nome próprio, criado por pessoas que não levam isso a mal. Com Joana Gama. Primeira parte. Jovens, é assim, duas coisas. Uma, estou a ficar sem frases engraçadas para começar aqui os nossos episódios. Segunda coisa, este é o último episódio do Alguém que me explique. E vocês? Estão super tristes por deixar de me ouvir e contavam que eu fizesse uma entrada em grande. B, querem mais uma temporada de forma a abordarmos 1 milhão de coisas sobre esta patologia que faltam abordar. E pronto, estão no vosso direito. Para isso, relembro que as nossas redes sociais estão aí. É One to One Portugal, pelo que se assim é, façam o obséquio de pedir muito na caixa de comentários enquanto botam aquele like gostoso e fazem subscrever no YouTube. Eu sei, amigos, eu não tenho grande idade para ser youtuber, mas por um lado, quem diz é quem é, e por outra vida está difícil e se eu tiver de fazer um unboxing, também faço. Reunidos estão aqui neste fórum. Chegámos ao episódio 5, depois de, sei lá, termos visto e revisto coisas relacionadas com a esclerose múltipla, de seu nickname AM, tão variadas como causas, sinais, sintomas, prevalência, genética, diagnóstico inicial, exames de diagnóstico, primeira consulta, especialidade médica, contar à família, contar aos amigos, contar no trabalho, consultas de acompanhamento, tratamento, efeitos secundários, sintomas menos frequentes, sintomas ligeiros, sintomas assim, sintomas graves. Viajar, trabalhar, engravidar, amamentar, ter filhos, ter uma relação, fazer o amor, ansiedade, depressão, acompanhamento psicológico, direitos, deveres, associações que ajudam, ajudarmos nós os outros, ser uma figura pública por causa da doença, dar entrevistas a um palerma que sou eu, existir, ter esperança no futuro, quiçá uma cura, etc. Admito, isto foi intenso, mas compensou. E por falar em intenso, hoje combinámos falar de um dos aspectos menos discutidos para quem vive com AM, mas também mais desafiantes para quem investiga a doença. E, ainda bem, cada vez mais abordado por quem sabe da poda. Chama-se atrofia cerebral e se eu soubesse o que é que isso quer dizer, este episódio era demasiado curto. Segunda parte, é aqui que isto fica assim um bocadinho mais técnico, meus amores. Ora, assuntos complicados requerem especialistas à altura, lema que aplico na minha vida a quase tudo, da peixaria ao senhor que foi lá à casa arranjar a TV no outro dia. Neurologista no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, professora na mesma universidade, se há de facto especialista sobre o tema, é a professora Sónia Batista. Bastou-me até colocar o nome num conhecido motor de busca para perceber que a sua ligação à AM é reconhecida. Antes de mim, já muitos quiseram conversar com ela sobre o tema. Pois bem, com uma pontinha de inveja por não ter sido a primeira a lembrar-me de tal, mas ciente de que a especificidade desta consequência tão complicada da EM merece uma outra Joana, uma Joana adulta e confiante, encontro-me com a professora Sónia virtualmente, que é como as pessoas se passaram a encontrar hoje em dia, não é? Isto está bom para os germofóbicos. Doutora, juro que tentei procurar uma pergunta de abertura assim muito à frente, daquelas que pensam, ei, esta mulher tem realmente perguntas incríveis, mas depois lembrei-me que não tenho carteira de jornalista e que nem quero ter, portanto a primeira pergunta que eu lhe faço é o que é a atrofia cerebral? Então, Joana, isso é uma pergunta difícil, isso é muito complexo realmente. Vamos a isso. E eu vou-lhe tentar explicar como se a Joana tivesse 3 anos, então. E que tenho, mentalmente tenho. Então é assim, imagine uma noz e quando nós partimos a casquinha da noz e que de repente encontramos uma noz assim muito mirradinha, muito seca, muito encolhida, portanto a atrofia cerebral é isso, portanto é um cérebro que está com uma diminuição do seu volume normal. Não sabia que também era físico, pensei que era o cérebro que perdia algumas capacidades, mas não sabia que isso também era visível fisicamente. Atrofia é mesmo diminuição do volume cerebral, portanto isso é quantificável, há um número de, portanto um volume, e depois nós vamos medindo ao longo do tempo e vamos verificando que está a haver uma diminuição desse volume do cérebro. Portanto, ele está a ficar a encolher, basicamente é isso. A atrofia cerebral é encolher o cérebro. E na esclerose múltipla essa atrofia é acelerada, não é? A pergunta aqui é porquê?
Pronto, então, portanto, como disse muito bem, é acelerada, porque numa pessoa normal, eu e a Joana também estamos a ter neste momento um cérebro a atrofiar, portanto, anualmente há uma atrofia cerebral à medida que nós envelhecemos, portanto, isso é considerado, nós sabemos qual é que é a taxa normal, que é até 0,3% ao ano, nos doentes com esclerose múltipla. É superior, é mais rápido, o cérebro está a encolher mais rapidamente. Porquê? Perguntou a Joana. Porque a esclerose múltipla, aquele processo de inflamação que existe na esclerose múltipla e também um processo de morte neuronal progressiva, vai levando à destruição, no fundo, daquilo que constitui o cérebro e, portanto, o cérebro vai ficando mais mirradinho, portanto, vai diminuindo de tamanho. E quais é que são as consequências disso? Ou seja, o que é observável depois na pessoa? Pronto, o que é observável, portanto, tem-se verificado que quanto maior é a taxa de atrofia cerebral, ou seja, quanto mais rápido o cérebro está a diminuir de volume, mais se verificam alterações em alguns domínios que são traduzíveis no doente. O que é que o doente pode notar? É sobretudo a vertente cognitiva, portanto correlaciona-se muito com dificuldades cognitivas, as falhas da memória, o raciocínio que não é tão rápido, as pessoas queixam-se muito disso, não conseguem ter o mesmo nível de atenção, portanto isso é uma correlação direta com aquilo que as pessoas veem no dia-a-dia. Portanto, quanto mais o cérebro está a diminuir de volume, mais são as dificuldades cognitivas. O equilíbrio também vai ficando pior, portanto, as dificuldades na marcha, no andar, a fadiga, também ficam muito mais facilmente cansados. Portanto, tem importância. Está tudo ligado, não é? É o cérebro, exatamente, faz sentido. E diga uma coisa, é previsível para todos os doentes com esclerose múltipla que venham a sofrer de atrofia cerebral? Não, portanto, pelo menos atualmente nós lutamos contra isso, portanto, com os tratamentos. Se o doente não fizer nenhum tratamento, é previsível que todos venham a ter isto, ok? A história natural é, se a pessoa não fizer nada para mudar isso, isso vai acontecer. Agora, felizmente, nós temos agora ao nosso dispor várias armas terapêuticas em que é possível estabilizar isso e atingir uma taxa de atrofia normal. E há exames de rotina para isso? É assim, o exame de rotina que todos os doentes reconhecem facilmente é a ressonância, portanto todos os doentes vão fazendo ressonâncias periódicas. Infelizmente, na nossa prática diária, e não é só em Portugal, é a nível internacional, há ainda uma dificuldade de medir isso na prática clínica. Nós medimos isso nos ensaios clínicos, ou seja, naqueles estudos quando estamos a verificar se um medicamento é eficaz ou não, e há algumas pessoas que participam nisso e sabem o que é. Não são só ratos, portanto. Não são só ratinhos, não, com pessoas. E nessa altura, portanto, nesses exames, isso é medido, porque é preciso um software especial para conseguir medir isso. Nós, a olho nu, o médico a olho nu olhar para uma ressonância agora e para uma ressonância daqui a um ano não consegue ver diferenças visíveis. E portanto, para isso é preciso um software e que nós, na prática diária, ainda não temos acesso a isso, está bem? Portanto, se um doente vier à minha consulta e me perguntar qual é a minha taxa de atrofia, eu não lhe sei responder. Só se for assim uma coisa muito exuberante em que eu olho realmente, e às vezes temos casos desses, em que vejo uma ressonância um ano e olho para outra ressonância no ano seguinte e realmente vê-se a olho nu que houve ali uma diminuição. Isso não é bom sinal. Não é nada bom sinal quando isso acontece, não. Sim. Eu não consigo fazer com que o cérebro volte ao volume normal, portanto não é possível reverter, ok? O que é possível é estabilizar, portanto fazer um tratamento que impeça que isso continue a progredir. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Se calhar, pronto, calculo que muitos dos seus colegas estejam sensibilizados para isto, mas isto não é um diagnóstico fácil, não é? Não é a primeira instância de uma pessoa, não é, olha, peça uma ressonância magnética que isto deve ser esclerose múltipla, portanto... Demora o seu tempo. Ainda demora o seu tempo. Para terem uma ideia, portanto, a nível de todos os estudos internacionais, a média de atraso do diagnóstico, desde que a pessoa tem os primeiros sintomas, anda à volta de 2-3 anos, está bem? Portanto, há sempre ali um processo em que a pessoa não sabe muito bem, nem sabe queixar muito bem também, às vezes, ao médico. Como é uma doença que evolui por surtos e depois melhora, às vezes quando chega ao médico até já está melhor e o médico também já fica a olhar e não vê nada. Andei a ler. Não fique surpreendida porque a moça sabe ler e li. Não quero dizer que tenha percebido, mas li uma coisa chamada reserva cognitiva,
Quer falar um pouco disso para os nossos ouvintes? O que é? Reserva Ora, cognitiva. isso é também muito importante. A reserva cognitiva é, no fundo, as nossas bateriazinhas, portanto, aquilo que nós temos de nosso património cerebral e cognitivo, e que, por um lado, é determinado geneticamente, e depois também há, não é só uma questão passiva, também há um lado ativo que nós podemos modificar. Portanto, as pessoas, quanto mais intelectualmente se estimularem, portanto, por exemplo, lendo livros, Palavras cruzadas. Ok, sopa de letras. todos esses estímulos cognitivos, tudo o que desafie cognitivamente a pessoa, portanto, aprender coisas novas, sei lá, eu, por exemplo, ir aprender a bordar, que não sei, ou ir a fazer tricô, uma coisa assim. Aprender uma língua nova. Uma língua nova, conversar muito, conhecer pessoas novas, culturas diferentes, viajar, tudo isso enriquece a nossa reserva cognitiva. No fundo, reserva cognitiva são conexões cerebrais, sinapsezinhas, e cada vez que nós estamos a aprender coisas novas, estão-se a formar novas sinapses no nosso cérebro. Quanto mais nós estimularmos o nosso cérebro, mais ele vai ficar preparado para resistir a agressões, seja a esclerose múltipla, seja outra doença qualquer. Como se fosse um músculo, não é? É como se fosse Como um se músculo. Eu costumo dizer isso aos doentes, o cérebro também se exercita, também se treina. Porquê que a atrofia cerebral agora tem tido mais atenção por parte dos especialistas, se concordar com esta afirmação? Sim, é verdade, porque nós começámos a perceber há algum tempo que a esclerose múltipla não é só os surtos, porque antigamente havia uma visão que a única coisa que estava errada era quando a pessoa tinha os surtos, que depois, no intervalo, estava tudo bem, se não estava a ter surtos, estava tudo bem, a pessoa, o cérebrozinho não estava a ter nenhum problema e a doença não estava a evoluir. E depois começou-se a perceber que não era assim, que as pessoas, mesmo não tendo surtos, ao fim de alguns anos, começavam a ter problemas. E, portanto, que deveria haver mais alguma coisa para além dos surtos que estava a acontecer no cérebro. Mas com a atrofia já temos uma espécie de medida dessa doença mais silenciosa, chama-se assim. Nós Sintoma e causa, não é? Como se fossem os surtos fossem um sintoma da causa que é a atrofia. Que é a atrofia, portanto, no fundo, nós hoje falamos muito na esclerose múltipla silenciosa, na progressão silenciosa. Estamos-nos a referir àquilo que está a acontecer no intervalo dos surtos. E a atrofia está a acontecer no intervalo dos surtos. E, portanto, é importante para os especialistas atualmente poder medir, porque se nós vemos que a pessoa não está a ser controlada, que a atrofia continua a ocorrer, é porque a doença ainda não está controlada. No fundo, é um índice que me permite ver que a doença ainda não está bem controlada. Não basta só impedir os surtos, temos também que impedir a atrofia cerebral. Certo. E uma pergunta por curiosidade, doutora, como neurologista, qual é que é a importância que dá aos psicólogos no controlo, na ajuda a lidar com esta doença? Olha, muita importância, sobretudo aos neuropsicólogos, que são os psicólogos que se dedicam aqui assim mais a esta vertente neurológica, a estas doenças. São muito importantes. Por um lado, na fase inicial, algumas pessoas precisam de ajuda com este diagnóstico, não é, de uma doença crónica, não é? Portanto, e há estratégias para lidar com isso. E depois, sobretudo, que nós precisamos também dos neuropsicólogos para nos ajudar, por exemplo, a identificar as pessoas que têm mais dificuldades cognitivas e depois, idealmente, para prescrever, por assim dizer, uma espécie de treino cognitivo para essas pessoas. Doutora, quer dizer alguma coisa para terminar? Já falou aqui da importância de cuidarmos do nosso cérebro, de fazer exercícios para impedir a evolução da atrofia. Mais alguma coisa que queira dizer a quem esteja a ouvir? Termino só com uma mensagem positiva, que há também todo um conjunto de outras medidas, de estilos de vida saudável, que também está demonstrado que atenuam a atrofia. Mesmo numa pessoa que não tenha a esclerose múltipla, estilos de vida saudável é praticar exercício físico, cuidar-se, ter uma alimentação saudável, higiene de sono, exatamente, fazer, portanto, cuidar da sua saúde, por exemplo, vigiar a tensão arterial. Está demonstrado que as pessoas, por exemplo, que têm hipertensão, que têm o colesterol alto, também são fatores que potenciam estas dificuldades. E, portanto, eu acho que a pessoa com esclerose múltipla tem que se cuidar no seu global, quer fisicamente, quer também cognitivamente, portanto, com aquelas atividades, mantendo-se ativo, com atividades estimulantes, portanto, para não se focar só na doença, foque-se em cuidar de si, em ter uma vida saudável. Ouch, lesões cerebrais que afetam os sentidos mais básicos, mas também a cognição e a memória, por exemplo.
Bem, desta vez até eu tenho que parar para resumir. Vamos lá. A atrofia cerebral, que é um tema cada vez mais abordado e que cada vez mais a investigação realizada tem demonstrado e que desempenha um papel importante na progressão da EM, é o termo usado para descrever a perda de tecido cerebral, sim, pedaços de células que constituem o cérebro, e que ocorre gradualmente em todas as pessoas como parte natural do processo de envelhecimento. Até aqui, tudo bem. Garanto-vos que o meu tio avô provavelmente deve ter isso. Problema, os danos causados pela EM podem acelerar este processo. Porquê? Não se sabe completamente ao certo, mas parece que o que causa a EM é a destruição da mielina. Lembram-se? Primeiro episódio, logo. Faz favor de ir reouvir, tá bem? Dizia eu, essa destruição pode também causar lesões e evoluir para a morte de células. Células mortas, atrofia cerebral. Fazem-se diferentes tipos de ressonâncias magnéticas para diagnosticar essa atrofia, sim? E quando tem de ser tratada, existem hoje medicamentos que o permitem fazer em certa medida. E então, todas as pessoas com lesões causadas pela EM vão desenvolver atrofia cerebral? Não, e a resposta aprendemos que estava na chamada reserva cognitiva, algo que, confesso, decorei para não mais esquecer, porque acho mesmo bonita a capacidade que o cérebro tem de se adaptar perante as lesões provocadas. Esta reserva cognitiva, sabemos hoje, pode ser aumentada e mantida, mantendo o cérebro saudável e ativo, o que se consegue também com uma vida ativa e com desafios regulares, tanto ao nível físico como intelectual. Desconfio que isso pode não ser assim tão simples. Se ao menos isto fosse um podcast onde, a meu belo prazer, eu tivesse a oportunidade de conversar com pessoas que vivenciam o problema de que acabo de falar, não é? E me elucidassem sobre as questões que acabo de colocar. Amigos, aqui os vossos e os meus desejos são mais do que ordens. Rola a fita. Terceira parte. Oh, Susana, pensar que estivemos tão perto. A Susana Mata fala da sua doença de uma forma tão natural que parece mentira. Talvez perceba porquê. A Susana, hoje com 45 anos, foi diagnosticada há 15 e com 2 filhos de 20 e 12, sendo o segundo, como ela diz, filho da EM. Há muito pouco, pelo que ainda não tenha passado. E daí a tal, vamos usar a palavra resiliência, que se lhe nota. Desde 2017 que o controle dos sintomas, que passaram, como já vimos, por uma gravidez sem problemas de maior, se mostrou cada vez mais complicado, com cada vez mais sinais de atrofia cerebral. Por isso é com uma Susana que já passou por tudo isto que me sento para conversar. E vocês, suas velhotas à janela para ouvir, não é assim? Susana, bem-vinda aqui ao podcast. Queria perguntar-te logo de início o seguinte, que é, alguns dos sintomas da esclerose múltipla que tens relacionam-se com o tema deste episódio, que é a atrofia cerebral. Há alterações da marcha, da visão, do equilíbrio, que, como nós já sabemos, os ouvintes mais atentos também podem ser sintomas de surtos. Aquilo que eu queria saber é, como é que o médico te explicou a diferença entre este tipo de sintomas relacionados com a atrofia cerebral e o que podiam ser apenas, e faço aspas com as mãos em apenas, consequência dos surtos? Qual é que é a diferença entre uma coisa e outra? O que é que te explicaram? A diferença não é fácil de entender. Ainda mais quando passados já 15 para 16 anos de diagnóstico, as consequências já começam a ser duradouras. Portanto, já não há aqueles surtos definidos como haviam antigamente, em que se recuperava praticamente tudo. Agora já é difícil definir um surto. Portanto, porque já tem aquelas limitações permanentes, digamos assim, que já não passam, que eu já percebi que vieram para ficar. Em março tive um surto, esse sim foi identificado como surto, porque a visão ficou comprometida bastante, e, portanto, todo o meu lado esquerdo ficou comprometido. E melhorou com os corticoides. Portanto, aí foi uma comprovação de que era surto porque melhorou. Mas está cada vez mais difícil identificar os surtos, é um facto. Portanto, as consequências passaram a ser cada vez mais duradouras, permanentes, não é? duradouras. Certo. Eu queria perguntar-lhe, ainda que terrível, esta situação é muito mais comum do que se pensa, o que, pronto, não é necessariamente um facto para ficarmos felizes com isso, não é? Foi a questão da deterioração, isto foi difícil, física, que te obrigou a abandonar o trabalho que tinhas há 19 anos? Sim. Foi difícil aceitar, e eu própria demorei algum tempo a aceitar que tinha de facto esta dificuldade.
E o que me fez, de facto, ser obrigada a isso foi eu começar a ficar com medo. E o medo, eu costumava sempre dizer às pessoas que iam trabalhar para o laboratório de novo que tinham que ter sempre um bocadinho de medo e de respeito pelos produtos químicos, pelo perigo que representa. E a partir do momento em que eu comecei a ter medo, muito medo, demasiado medo de ter aquelas coisas na mão, comecei a perceber que estava na hora De sair, não é? de sair e de largar, mas não foi fácil. Acredito que não. A aceitação no início é uma dor gigante, não é? Depois porque é um sintoma invisível, lá está. As minhas mãos, aparentemente, tirando as unhas pintadas, não têm mais nada, mas elas não têm a coordenação que me é necessária para desempenhar uma função técnica de laboratório. Portanto, não... E sendo invisível, fica ainda mais difícil fazer os outros entenderem este medo que aparentemente... E foi a Susana que teve de ter essa consciência ou Sim, foi alguém sim. que lhe disse, Susana, temos que Não, ser? tive que ser eu. Tinha que ser eu. Ao menos isso. Tinha que ser eu a perceber isso porque ou acontecia de facto algum acidente que me mostrasse isso, mas eu tentei tomar essa decisão antes disso acontecer e felizmente nunca chegou a acontecer, porque acho que ainda tive essa percepção a tempo. Ainda bem, ainda bem. No entanto, pronto, complicado a nível psicológico uma pessoa assumir as suas limitações, sim. ainda para mais numa doença crónica e estando já algo avançada, pronto, como estavas a dizer, os sintomas são mais perenes, ou são perenes até, e portanto é aquela coisa do, pronto, melhor não vai ficar, não é? Não quero estar a puxar isto para baixo, mas é só para falarmos a sério. É verdade, a marcha eu conseguia, com mais ou menos dificuldades, mas a marcha não me incomodava neste sentido de trabalhar. A marcha, eu costumo dizer que incomoda mais os outros do que a mim. A perna esquerda está presa, mas ela vai. A reboque da outra, mas vai. As mãos já é diferente. A coordenação motora já me impede de fazer as coisas. A motricidade fina, não é? É mais limitativo para mim do que propriamente a marcha. Claro. A marcha é aquilo que é visível aos outros. Certo. Mas não é aquilo que mais me incomoda a mim. Certo. Garantidamente. E uma das coisas que tenho ouvido muito falar neste podcast de outros doentes e também de médicos é a tal fadiga característica da esclerose múltipla. Todos nós que não tínhamos essa doença já nos sentimos cansados, não é? Que isto realmente anda a mil, estou tão cansada, estou debaixo d'água, estou não sei o quê. Susana, qual é que é a diferença entre um cansaço, diria, comum e um cansaço de alguém que tem esclerose múltipla? Os dias em que eu me sinto com fadiga é aqueles dias em que eu digo que me sinto sem pilhas, em que eu sinto que nenhum dos meus músculos se quer mexer. Uma espécie de paralisia? Exatamente, é essa a ideia. Eu penso, eu tenho que me levantar, eu tenho que me mexer, mas eu acabo por não o fazer. Porque não há energia para isso. E é independente de estar mais ou menos com motivos para estar cansada. Eu posso até me deitar muito bem e de manhã me levantar como se tivesse sido atropelada durante a noite. Aquela sensação de que estou completamente moída. Os músculos não respondem. Como se fosse uma lotaria, não é? O corpo não responde. É por aí. Certo. Então, Susana, quando tu acordas, não sabes o que é que te vai calhar na rifa. É muito isso. Quando acordo e mesmo durante o dia. Já perdi a visão durante o dia, já parei de andar durante o dia. Portanto, está tudo bem e de repente deixa de estar. Portanto, e conduzes? Isto é uma curiosidade pessoal. Como é que... Sim. Neste momento conduzo. Já tive períodos sem conduzir. Porque... Ou porque a perna tinha muita dificuldade e não queria levantar para pisar a embreagem, ou porque os olhos não deixavam, ou porque a cabeça não deixava porque não tinha noção de espaço. Portanto, lá está. Tenho até agora tido consciência de quando é que posso ou quando é que não posso fazer as coisas. Claro, não só por ti, mas também pelos outros, não é? Ainda para mais, sendo tão consciente. Sim,
como técnica de segurança tenho... Claro, mas... Tenho que ter esta visão dos outros. Estava também. a pensar no caso do meu avô, que ainda conduzia e já não devia conduzir, porque as pessoas na terceira idade acham que são... que está tudo bem e depois andam a 20 numa autoestrada, não é? E em sentido contrário. Exatamente. Infelizmente acontece. Acontece demasiado. Susana, queria perguntar-te, já que falaste agora da cabeça, da parte cognitiva, da memória, da atenção, da concentração, parece que aos poucos vamos aqui desenterrando sintomas, não é? Aqui a estratégia é outra. O que é que tu fazes para manter a cabeça a funcionar? Como é que tu trabalhas o teu cérebro? Mantendo-o ocupado. E treinando. Houve uma altura, até há 4 anos atrás, eu tinha deixado de ver filmes, tinha deixado de ler livros, porque eu irritava-me esquecer-me das coisas. Eu via um filme, esquecia-me, lia um livro, esquecia-me. Depois houve uma altura que um dia ouvi uma neurologista a contar uma história muito interessante, que os doentes, se lessem muito sobre um determinado tema, começavam a relacioná-lo, e aquilo era um treino cognitivo. E aquilo fez-me todo o sentido. E eu comecei a ler tudo o que apanhava. Eu já gostava de história, não tanto como gosto agora, que agora é uma paixão. História de Portugal, basicamente, ou até da Europa, dos últimos 3 séculos, e comecei a focar-me nesse período e aprendi História de Portugal como nunca tinha aprendido. E ao focar-me num determinado assunto, acabamos por relacionar as datas, relacionar os nomes, relacionar... E acho que isso tudo me ajudou a manter, a treinar o meu cérebro. E tem sido muito interessante. Estou completamente viciada em livros antigos, como se pode ver, e coisas do género. Eu fico feliz de saber que aprender a história de Portugal já fez bem a alguém. Só me lembro das minhas aulas na escola e... por amor de Deus. Nessa altura não tem graça nenhuma. Não interessa minimamente, mas agora sim. Mas a história de Portugal é interessantíssima. Os nossos reis eram completamente doidos. Isso, de facto. Nem que seja por serem sempre da mesma família e andarem todos a acasalar uns com os outros, não é? Temos histórias fantásticas. Ainda bem, olha, fica aqui para outro podcast, Susana, em que depois te faço perguntas sobre a história de Portugal. Agora, voltando aqui ao assunto, eu li algures que 45% das pessoas com esclerose múltipla diz sentir dificuldade em tomar decisões, mas tu decidiste arranjar um novo emprego, começar a fazer voluntariado. Tu tens sentido essa dificuldade em tomar decisões ou nem por isso? Sim, tem dias que se calhar, como eu costumo dizer às vezes quando estou mentalmente cansada, eu uso muitas vezes esta expressão, às vezes pode não ser tão fácil como se queria, ou as ideias podem estar um bocadinho mais confusas. Eu costumo dizer que estou mentalmente cansada e muitas vezes é assim que me sinto. É como se eu quisesse pensar, quisesse decidir alguma coisa e as ideias estivessem tão confusas que fica difícil definir as coisas. Tem dias que as coisas fluem, tem outros dias que não flui coisa nenhuma. O voluntariado tem sido a minha bengala no último ano e meio, pelo menos, que tem-me permitido manter a cabeça completamente ocupada, a 100%. E o coração, não é? Porque o coração está sempre envolvido também no voluntariado. É impossível não me envolver, porque com histórias, algumas bem mais dramáticas que a minha, e a minha vai-se diluindo no meio das outras. Relativiza-se também, não é? Sim. E não foi difícil então para ti tomar estas duas decisões? Foi a vida que te encaminhou para lá? Agora, quando estavas a falar disso, por acaso, de às vezes as coisas parecerem um bocadinho enevoadas e mais confusas, faz-me lembrar também o processo que pessoas intensas a nível emocional têm de fazer, que é esperar uns dias, sabes? Quer dizer, não decide, não acabes já com ele. Espera 2 dias para ver se ainda pensas assim... Sim. Às vezes eu sou um bocadinho impulsiva e muitas vezes poderia ter um bocadinho mais de calma e tranquilidade a fazer as coisas, que às vezes não tenho. E às vezes é por querer fazer tudo que eu se calhar depois acabo frustrada por não conseguir fazer as coisas como gostaria, e por não ter a energia que queria ter para fazer as coisas como eu acho que devia.
Mas às vezes lá está, preciso ter o meu tempo, às vezes preciso ter ali um dia ou dois sem retirar-me de cena para Retirar para de recuperar. cena, ótima expressão. Às vezes acontece, às vezes tenho mesmo que retirar-me de cena, pôr o telemóvel no silêncio, porque o meu telemóvel, se não estiver no silêncio, consigo passar um dia inteiro ao telefone. E isso às vezes tenho estrutura nocivo, para isso, não é? outras vezes não tenho. Sim, mas até para uma pessoa que não lide com esse tipo de sintomas, estar tanto tempo ao telefone é nocivo, não é? E põe-nos num ritmo cerebral desnecessário, diria. A dopamina toda e tudo é demasiada Tem dias coisa. tem dias que é desgastante, mas depois penso, foste tu que meteste nisto, agora aguenta. Agora olha, faz-te à vida. E por falar Exatamente. nisso, Susana, em fazer-me-nos à vida, nem toda a gente é uma Susana, não é? Nem toda a gente consegue ter essa garra, esse discernimento, essa coragem. Claro que também foi um processo difícil para ti, mas o que é que tu podes dizer a quem não está a conseguir sair desse vazio, daquilo que entra em nós quando sabemos o diagnóstico? Em nós, enfim. Sim, eu acho que o mais importante, ou a prioridade, é primeiro a pessoa aceitar aquilo que tem. Lutar contra é perda de tempo. Eu sei que não depende da pessoa. A pessoa muitas vezes sozinha não, é difícil. Mas a partir do momento em que a pessoa aceita, consegue ver uma vida para além. Consegue ver... Não quer dizer que seja a mesma. Dificilmente a pessoa mantém. Acontece, felizmente, em alguns casos, mas dificilmente a pessoa mantém. Mas se a pessoa aceitar, consegue ver que existe outra vida. Um bocadinho mais ao lado, um bocadinho com mais ou menos tropeções, mas a pessoa vai conseguindo. E principalmente a pessoa tem que ter objetivos. Se não houver um objetivo, ninguém sai do sítio. Nós só andamos se estivermos no seguimento de alguma coisa ou com um objetivo a atingir. Se a pessoa não tiver o objetivo, não se mexe. O ser humano é mesmo assim. Precisa de uma motivação. Eu acho que a pessoa tem que encontrar um objetivo. Pode ser maior, pode ser mais pequeno, mas tem que ter sempre um objetivo para amanhã. Por acaso, Susana, aquilo que me estás a dizer faz-me lembrar de outro entrevistado que tivemos aqui no podcast, cujo objetivo era dançar com a filha no dia do casamento dela. E isso era um objetivo tão importante para ele que começou a nadar, respeitando os seus limites, dizendo, bem, no primeiro dia fazia uma piscina, mas passado 2 anos, ou passado 1 ano, já nado e vou dançar com ela e ter essa dança. É um objetivo. E chegava a pôr fotografias em casa da filha para se motivar e então fica aqui esta mensagem, não é, Susana, de se ter um objetivo e ter fé que isto pode melhorar. Acreditar. Que eu conheço pessoas que têm todas as limitações e mais algumas e têm objetivos de vida e têm uma vida linda e estão felizes por aquilo que conseguem fazer. É como deixar um primeiro plano idealizado, não é? Aceitar os outros planos e estar grato por aquilo que se tem, ainda que não seja tanto como imaginaríamos, não é? Noutra altura. Exatamente. Há sempre alterações. E aceitar essas alterações. Fluir. Exatamente. Obrigada, Susana. Foi um prazer ter-te aqui. Obrigada pelo teu testemunho, está bem? Obrigada eu. Obrigada, até pela breve. oportunidade. Obrigada. Obrigada. Sabem onde é que a internet é muito boa? Não, são as mentes perversas, não é naqueles sites menos recomendáveis que agora durante a pandemia até andaram a disponibilizar conteúdo gratuito. Não, é na capacidade que têm de nos ensinar coisas quando sabemos onde procurar e o que estamos a tentar perceber. Ok? No meu caso, depois da conversa com a Susana, e até porque estas conversas me deixam sempre sem chão, sim, parecendo que não, eu também tenho sentimentos, senti a necessidade de compensar isso com algumas estatísticas. Ora, parece que mais de metade das pessoas que vivem com EM surdo-remissão, sim, também já temos a matéria tipos de EM, ver o sumário da lição 2, essas pessoas sentem que a sua capacidade física se deteriorou desde o diagnóstico, um impacto significativo nas tarefas diárias. A fadiga é realmente importante porque afeta cerca de 75% das pessoas e parece estar associada à disfunção cognitiva, à incapacidade física, aos distúrbios psicológicos e aos problemas de sono. Atrofia cerebral e capacidade cognitiva andam de mãos dadas também. Mais de 50% das pessoas que vivem com EM surdo-remissão têm dificuldades em concentrar-se, por exemplo, e referem que a sua capacidade de processar informação diminuiu, enquanto que os problemas de memória afetam o seu dia-a-dia. Números que nos preocupam, mas que também têm de nos unir. Quarta parte. Adoro psicólogos. Se pudesse, tinha lá um em casa, numa estante, tipo bibelô.
Desde que tirou o mestrado em Psicologia Clínica, que a doutora Carolina Trindade anda a tentar unir aquilo que está, pelo menos à vista, partido. Como psicóloga integrante da equipa da SPEM, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, há 4 anos, percebe como tudo isto tem um impacto negativo no bem-estar físico e mental, não só dos que têm a doença, como sobre aqueles que com ela convivem. Nada mais eu, portanto, do que acabar estes episódios falando com uma psicóloga, conversa que, no meu caso, é mais conhecida por terças-feiras. Olá, Carolina, seja bem-vinda aqui ao podcast. Carolina, vou começar por ler uma coisa que li no website da EM One to One Portugal. Diz aqui: o bem-estar emocional é afetado pela atrofia cerebral. Na prática, o que é que isto quer dizer, Carolina? Sim, a saúde mental ela é influenciada pela atrofia cerebral por 2 razões, essencialmente. A primeira, uma é que o facto de nós termos alterações cognitivas ou motoras ou outra limitação física proveniente de uma atrofia cerebral vai ser algo muito difícil de gerir e, portanto, requer uma adaptação. A segunda razão é que o bom funcionamento emocional é também comandado pelo cérebro. Claro. Portanto, se existir atrofia, poderão existir lesões em áreas que gerem, digamos assim, o nosso bem-estar emocional. Há uma integração muito profunda entre os processos emocionais, os processos cognitivos e na esclerose múltipla temos este exemplo, não é? As pessoas com uma maior dificuldade de controle de impulsos, por exemplo, alguma maior labilidade emocional ou sintomatologia depressiva aumentada pode acontecer por causa das lesões. Dar aqui só um exemplo, por exemplo, a raiva ou o medo é uma emoção que está relacionada a funções da amígdala e do hipotálamo, que são partes do nosso cérebro, partes específicas do nosso sistema nervoso central. Que regulam as emoções. Exatamente, portanto, uma pessoa que tenha lesões nesta área pode ter mais dificuldade no controle dos impulsos e poderá sentir-se mais irritada, assim como a depressão, que também está relacionada com lesões no córtex orbitofrontal. Faz todo o sentido. E continuando a falar de impacto, as pessoas com esclerose múltipla, sendo como todas as outras, não é? Têm família, têm relações pessoais, têm filhos. Qual é que é o impacto real de ter esclerose múltipla no dia-a-dia, no cotidiano? Isto varia um bocadinho de pessoa para pessoa, até porque a esclerose múltipla é uma doença, é considerada a doença das 1000 caras, não é? Cada pessoa é diferente na esclerose múltipla e não só, e portanto vai afetar de forma diferente. É importante que as pessoas mais próximas compreendam bem o que é a doença, entendam as necessidades específicas do doente, daquela pessoa em específico, e respeitem um bocadinho o processo de adaptação de cada um e de adaptação à doença. No fundo, dar o espaço que a pessoa precisa, ter esta sensibilidade, dar o espaço de estar lá para diminuir o espaço também, se a pessoa quiser, apoiar, validar aquilo que a pessoa sente. Pode ser muito facilitador neste processo, pode ser uma base. Sim. E diz-me uma coisa, sentes que já há muita gente a ir às tuas consultas, que ainda há algum tabu em relação a isso? Calculo que também dependa da fase de aceitação ou não do diagnóstico, não é? Se está com aquela raiva inicial, o que é que tu sentes? Qual tem sido a receptividade do apoio psicológico neste processo? Sim, há ainda uma grande resistência na procura de ajuda. É um bocadinho pelo que disseste. Primeiro, pelo preconceito associado, de quem pede ajuda é fraco. Isto ainda existe, não é? Quem pede ajuda é fraco. Mas então tu sentes que mais pessoas deviam aderir às consultas e deviam procurar este apoio, não é? Sim, mas aquilo que disseste também da dificuldade de aceitação da doença e a grande revolta associada muitas vezes invalida também qualquer resposta de ajuda, não é? A pessoa não quer ser ajudada até porque não quer sentir que pode precisar de ajuda. Claro, e não se identifica como tal, não é? Se a própria pessoa ainda não engoliu o diagnóstico, não é? Como é que poderá começar a lidar com ele? É como a questão do luto, não é? O luto também tem várias fases e aqui talvez exista um luto da identidade anterior para passar a ver uma metamorfose. É exatamente, e realmente trabalhar isto é difícil, não é? Dói, é muito desconfortável e por isso nós muitas vezes evitamos ou arrastamos ou vamos nos distraindo, vamos desvalorizando certas coisas e não perdemos muito tempo a identificar que emoções é que nós estamos a sentir e porque é que
aquela emoção está ali presente, não é? Qual é que é a função dela? Para a ajuda pode facilitar este processo, pode torná-lo mais célere, menos doloroso e, muito importante, pode evitar uma série de outras consequências de saúde física e mental, até porque longos períodos de stress, por exemplo, podem aumentar a probabilidade de surtos de esclerose múltipla ou agravamento da doença. Os lutos que poderiam muitas vezes ser sentidos e integrados podem transformar-se em depressões, por exemplo, e por aí adiante. Por isso, sim, há muito benefício em fazer este trabalho. E a verdade é que isto também é importante ser dito. A verdade é que nem todos precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda neste sentido de ir buscar um acompanhamento psicoterapêutico. Nunca faz mal. Não faz mal a ninguém. Mal nunca faz, só à carteira. Mal nunca faz, exatamente. E como psicóloga, devemos ter aqui muitos cuidadores a ouvir-nos também. Que truques, porque não existe um workshop para cuidadores, que truques é que tu podes dar aos cuidadores de pessoas que tenham esclerose múltipla? Já disseste há pouco que é ler um bocadinho a pessoa, não é? É aprender o que é que ela precisa, se espaço, se não, como é que isso se faz? Sim, eu vou dizer basicamente duas coisas. Essencialmente, eu acho que podem informar-se muito sobre o que é a doença. Isto já vai facilitar muito a empatia, a compreensão, a aceitação, a facilitação de tudo o que pode ser ativado no doente e que requer isto mesmo, não é? Vai facilitar também a própria adaptação, não só da pessoa com esclerose múltipla, mas da outra pessoa que está a lidar com alguém com esclerose múltipla. Isto vai facilitar muito. Hoje em dia já se começa a ter uma abertura diferente. As próprias leis começam a trabalhar também em função disto, mas na prática eu sinto que isto ainda é muito arcaico. Em termos práticos é muito arcaico. Já começam a existir formações, inclusive a SPM teve também uma formação para cuidadores, em que o objetivo não era o cuidador aprender a cuidar do doente. Então, afinal, existem formações para cuidadores. Então, desdigo aquilo que disse há pouco. Ainda bem que sim. Obrigada, SPM. Começa a existir. Boa. E eu tenho muito carinho por estes projetos, porque é sem dúvida isto que estivemos a dizer. Não é uma circunstância só do doente, é uma circunstância do doente e de quem vive com ele, de quem está em relação com ele. E portanto, estes projetos de como cuidar também de si próprio dizem muito, e eu acho que os cuidadores podem e devem ter uma procura ativa disto. Incrível. Muito obrigada, Carolina, pelo teu testemunho, pela tua disponibilidade e obviamente pelo teu trabalho também, que deves ajudar muita gente, cuidadores incluídos. Eu espero que sim, pelo menos quero acreditar que sim, levanto-me todos os dias para isso, sim. Obrigada eu. Viram? Porque é que eu adoro psicólogas? Quem vos dera a vocês ter uma Carolina nas vossas vidas, meus amigos? Já sabíamos que, por exemplo, pessoas com EM têm uma maior probabilidade de não conseguir emprego. Episódio 3, vejam. Agora aprendemos também que quase um terço necessita de assistência que, em 80% dos casos, é dada pela família e amigos. Nada melhor para começar fortemente a entristecer, não concordam? O apoio psicológico, como nos mostra esta conversa, existe e é fundamental. Passemos a palavra. E assim, meus caros, eis-nos chegados ao fim do Alguém que nos explique. E na verdade aconteceu, não é? Vários alguém tiveram a amabilidade de nos fazer companhia, de me aturar também e elucidar sobre uma das doenças mais graves, mas também fascinante à sua maneira, com que tive a oportunidade de contactar. Aprendi muito e não vos maçando com mais resumos, deixo-vos apenas esta nota. Se têm EM e se sentiram representados por algum pedaço de informação aqui dita, se são cuidadores, amigos ou familiares de uma pessoa com EM e alguma coisa do que foi falado vos fez agir melhor sobre o caso que conhecem, se eram como eu completamente leigos sobre o tema, vieram à procura no meu novo especial de stand-up e acabaram por gostar do que ouviram, caramba, estes 5 episódios valeram a pena. E agora, para não me entrar em coisas para os olhos, eu despeço-me com amizade e nas palavras imortais de Jim Carrey, so long, EM. Alguém que nos explique. Alguém que me explique.